Então, nossa boa noite a todos os nossos irmãos aqui do Pautalk. Boa noite também aos companheiros do Facebook, sejam todos bem-vindos. Boa noite a você que estiver ouvindo e assistindo esse material gravado, tá? Um grande abraço, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 9, Mediunidade. E esse livro, lembrando que é um livro muito interessante de estudo a respeito da psicologia e da psiquiatria na visão espírita, né? Através de experiências que André Luiz teve no plano espiritual junto a um determinado espírito chamado Caldeirado, né? Então nós estamos aprendendo junto com André Luiz com um mentor Caldeirado. Bom, ele está falando a respeito da mediunidade, né? Dando uma visão para nós da importância da mediunidade, das características do médium que ele deve ter, o conhecimento, a modalidade, né? Ele está explicando a respeito de várias questões que envolvem a mediunidade, tá? E falando, a última coisa que ele falou foi esse conceito aqui, ó. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Nós paramos aqui, né? Então, olha só, a intuição pura, que ali começa a mediunidade, conforme a visão do Caldeirado, né? Começa a mediunidade mais estável e mais bela entre os homens, no império da intuição pura. Então isso até nos dá a entender, né, que nós caminhamos cada vez mais da inconsciência para a consciência, mesmo em termos mediúnicos, né? Dá-nos a entender que a mediunidade ela também vai progredindo, o tipo de mediunidade, caminhando cada vez mais para uma canalização consciente. Até nos Estados Unidos eles chamam de channeling, né? Canalizador. Né? São as pessoas que canalizam as informações, têm acesso à verdade de modo consciente. Né? E nós podemos desenvolver a mediunidade ao longo do tempo, logicamente, né? Conforme a nossa programação, mas ela caminha no sentido do progresso em vistas da intuição, né? Então ela vai caminhando cada vez mais intuitiva, menos inconsciente. Hoje ainda é muito necessária, né? A mediunidade inconsciente, a incorporação, isso tudo ainda é necessário. Muitos querem extinguir as reuniões mediúnicas, porque isso não precisa mais, porque não tem sentido a gente ficar ajudando os espíritos, porque eles já estão indo para outro planeta, aquela história toda, né? Só que, pessoal, nós estamos longe ainda de não precisar mais usar a mediunidade, viu? Então, tem pensamentos que vão se infiltrando na doutrina, na casa espírita, pensamentos muito convenientes aos espíritos inferiores, convenientes aos espíritos levianos, né? Que se aproveitam desse tipo de conceito para destruir grupos inteiros devotados ao socorro de espíritos necessitados, né? Então, mas a mediunidade ela vai ser útil durante muito tempo, e aqui na matéria nós estamos apenas aprendendo a lidar com a mediunidade, tá? Nós estamos engatinhando ainda nesse sentido. Então vamos continuar aqui. O Caldeirado continua explicando então. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Tá? Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? O próprio Moisés, fazendo aí uma digressão histórica, né? O próprio Moisés, ele desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam, né?
Que Moisés ele foi percebendo que ele possuía dons, ele possuía possibilidades, inclusive foi um médium notável, né, de fenômenos muito interessantes, como os narrados no Antigo Testamento, né, que deixaram inclusive o rei do Egito bastante preocupado, né, ele teve que liberar Moisés e os judeus, né, os hebreus lá do Egito, ele teve que liberar porque não aguentou tanto fenômeno que acontecia, né, provocado por Moisés e com certeza pela, pelos espíritos que o assessoravam, né, que ele foi compelido a liberar, né, a liberar o povo hebreu, né. Então, quando o povo hebreu saiu do Egito, essa libertação do povo hebreu do Egito é o que nós comemoramos, é o que se comemorou sempre como sendo a Páscoa, né? A saída, a libertação do povo hebreu do Egito. Essa é a Páscoa. Por isso que Jesus, ele comemorava a Páscoa também, né? A Páscoa existia antes de Jesus, né? Tem muita gente que faz confusão. Jesus é a Páscoa e tal. Mas a Páscoa já existia antes de Jesus, muito antes de Jesus. Fazia parte e faz parte das datas comemorativas dos judeus, né? Então, só fazendo aí um parênteses, né? Então, vamos lá, falando do Moisés, né? Então, ele recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, os 10 mandamentos, né? Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Olha que interessante, né? Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Então aquela ideia que a gente tem, que aparece no filme, né? Aquele raio que cai assim, né? e vai esculpindo na pedra, né? Os 10 mandamentos ali é conversa fiada, né? Na verdade foi uma psicografia, né? O mais provável é que tenha sido uma psicografia de Moisés, né? Ele foi recebendo através dessas vozes que o Calderaro fala aqui, né? Então a gente tem aquela ideia mais cinematográfica, né? A gente tem aquela ideia mais cinematográfica lá né? O raio caindo na pedra, esculpindo em fogo ali aquelas letras, tal, né? Mas provavelmente não foi assim, não, né? Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Né? Você vê que coisa, né? O Moisés, ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que ele recebe o não matarás, né? Como médium que foi, ele não parece muito inclinado ao respeito pela vida alheia, né? Porque Moisés era bastante rigoroso, inclusive as leis que ele lavrou aí para controlar o povo hebreu no deserto, ficaram 40 anos girando lá, rondando ali o deserto, né? E são leis bastante rígidas, né? Aí continua o Calderaro. Sua doutrina é venerável, embora baseia-se no exclusivismo e no temor. Tá? Então, o Calderaro que está falando, né? É a visão dos espíritos a respeito de Moisés, tá? Inclusive, tem... qual o livro que é? O Faraó de Mernefitá, né? Acho que é o Faraó de Mernefitá, não é isso, Maria? Que fala lá do... Eu acho que é o Faraó de Mernefitá, né? Que fala lá justamente de Moisés, né? A saída do povo hebreu, né? Eu acho que é o Faraó de Mernefitá. Um livro do Rochester, né? Do Conde Rochester, através da Vera Krzyżanowski, né? Então, muito bom, né? Então lá dá pra gente ver melhor essa personalidade de Moisés, né?
Tá certo que quem escreveu esse livro foi o Rochester, que pelo que tudo indica, ele teria sido o... acho que era o Ramsés na época, não era? Acho que era o Ramsés III, se eu não me engano. Ele teria sido o justamente o rei da época lá, não é, Rosana? Então ele narrou o livro, mas de uma forma um pouco tendenciosa, né? Ele narrou o livro assim, mas ele demonstrou ali a personalidade de Moisés, né? É, então é bem interessante esse livro para quem não leu ainda, né? O Faraó de Meneftar. Tá? Muito bom o livro. Então a gente vê que o Moisés foi uma personalidade muito interessante, né? Mas bastante exclusivista, né? Como diz o Calderaro aqui, se baseia no exclusivismo e no temor. Né? Ele imprimiu muito forte essa coisa do temor. Né? Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Né? Quer dizer, o Jesus já foi diferente. Né? Quer dizer, o modo como ele viveu a mediunidade, o modo como ele intercambiou os recursos do alto para a matéria, ele foi ponte também, ele foi médium também dos recursos espirituais. É lógico que ele tinha uma equipe que estava assessorando ele. A gente tem uma ideia assim que a pessoa, para demonstrar que é superior, tem que fazer tudo sozinho, tem que dar conta de tudo sozinho. Então, haja quem diga que Jesus não precisava de ajuda, né? Mas a superioridade de Jesus não aparece nisso, aparece justamente na autoridade que ele tem numa pleiade de espíritos que o assessoram, que o ajudam, né? Até uma visão meio ultrapassada, inclusive até de liderança mesmo, né? Né, Maria? Imagina que equipe que ele tem, né? Então, com Jesus o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Então foi diferente lá de Moisés, que não fez as criaturas temerem a Deus, né? Nem usou de violência. Ele apenas compreendia, amava e não reclamava direitos. Né? Ele apenas gerava benefícios. A Tânia, lembrei de uma carta de uma certa equipe agora. Cada um de nós às vezes lembra alguma situação específica, né, Tânia? Então vamos lá. Em razão disto, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Em razão disso, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. Né? Quer dizer, nós vemos dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, Moisés e Jesus, né? Mostrando qual o padrão desejável. Né? No Moisés, com relação aos fenômenos e com relação ao próprio decálogo, né? Então foi muito importante, né? Embora ele não vivesse propriamente de forma tão impecável como Jesus viveu aquilo que ele intercambiou, né? Os princípios divinos que ele intercambiou, ele viveu de uma forma evidente, né? Bastante evidente. Então, continuando aqui. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as impressões naturais diante da investigação terrestre. E após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino
acima de seus caprichos humanos. Tá? Ok, pessoal? Vamos ver aqui então, vamos analisar isso aqui, né? No mediunismo, no trato com a mediunidade generalizada, né? O colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria. Quer dizer, o que nós oferecemos para os espíritos? Qual a característica de sublimação ou não dos recursos medianímicos que nós oferecemos? Da matéria mental que cada um de nós oferece para os espíritos? Qual é a qualidade dessa energia? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Não é, pessoal? Então isso varia também bastante de pessoa a pessoa. O quanto cada um conseguiu sublimar através do esforço próprio. Tá? Então, olha, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. Quer dizer, ainda cada um de acordo com as suas características, com a sua sublimação ou não, ainda sofrendo a investigação com as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. Porque, pessoal, dificilmente um médium, o próprio Chico Xavier, que para nós foi um exemplo, né, foi o exemplo mais próximo aí que nós tivemos de uma mediunidade sublimada, e ainda assim, o Chico ainda sofria com uma certa imprecisão em determinados momentos. Né? Ele foi muito preciso em muitos momentos e tem muitas provas, tem muitas evidências da imortalidade, mas não era o tempo todo desse jeito. Né? Não era o tempo todo. O próprio Chico foi um padrão maravilhoso para todos nós. Né? Mas ainda assim, né, ele sofria com as investigações terrestres, que muitas vezes tentavam achar o embuste, tentavam achar, né, a má fé, a vontade de enganar. Tá? Eu já vi pessoas receberem mensagens de Chico Xavier e não acreditar. Ah, porque não citou tal parente, não falou de tal situação da família. Ah, eu não acreditei, não. Eu já vi isso acontecer. Ana Isabel está perguntando, e como podemos ajudá-los? Através da prece, dos pensamentos, do nosso esforço individual na nossa trajetória terrena, é isso, Ale? Ajudar os espíritos da reunião mediúnica, Ana? Os sofredores ou aqueles que estão nos ajudando? Né? Os espíritos em geral. Você falou tudo aí, né? Através da prece, dos pensamentos, do nosso esforço individual por sublimarmos a cada dia mais as nossas condições, né? Os nossos hábitos, os conceitos que nós mantemos dentro de nós. Né? Então, isso é muito importante, porque nós somos a instrumentalidade. É diferente do médico que vai utilizar um aparelho qualquer lá, né? É diferente, nós somos o aparelho, essa que é a diferença. Tá? Nós somos a instrumentalidade. O quão confiáveis nós seremos, quão confiáveis nós seremos, quão precisos nós seremos, vai depender do quão evoluídos, quão conscientes estamos. Não é? Então nós temos que limpar o vaso interior. A melhora dos hábitos, por exemplo, é como se nós limpássemos o espelho de nossa mente para que ela possa refletir com maior clareza a claridade do céu. Então nós temos que limpar esse vidro, esse espelho, para que nós possamos enxergar as coisas com clareza, né? Os hábitos inferiores, nós temos que nos livrar deles, né? Ana Isabel, porque pedimos sempre ajuda, mas esquecemos de fazer a nossa parte, né? Isso, exatamente. Podemos conversar com eles através do pensamento o tempo todo, né, Ana? O tempo todo. Por isso que a vigilância no tipo de conversa, porque podemos estar discutindo dentro de nós, né?
E já estarmos até no fenômeno mediúnico ali, telepático, conversando com alguém ali, nem estamos percebendo. E podemos estar dialogando em termos elevados, né? Cultivando pensamentos, questionamentos positivos, né? Muito importante, né? Ana, muitas vezes vem a tela mental diálogos, que vou conversando sem saber por que estou a conversar. Muitas vezes não sei distinguir o que é criação minha ou não, né? Então, o mais importante não é nem, inclusive, se é meu ou se não é. O mais importante é se é bom ou se não é bom. Isso vem em primeiro lugar, tá? Se é bom ou se não é bom, vem em primeiro lugar do que se é meu ou se não é meu, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que vigiar, esse pensamento, essa conversação, ela é boa ou não, né? Então, se é bom, eu quero. Não importa se é eu com eu mesmo, ou se sou eu com algum espírito. Se é coisa boa, eu quero. Estou dentro, né? Agora, se é coisa negativa, não importa se é nascida dentro de mim, ou se foi sugerida por alguém, não quero. Simplesmente não quero. Estou fora, né? Certo? Então, vamos lá. Então, e após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, o medianeiro, né, edificará não de improviso, mas à custa de trabalho incessante. Então, pessoal, não dá para querermos desenvolver dons mediúnicos sem algumas renúncias pessoais, né? Tem pessoas que falam assim, ai não, eu vejo os médios trabalharem, ai não, é muito sofrimento, ai Deus me livre, ser médium, cruz credo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai não, é muito sofrimento, não quero saber desse negócio de mediunidade não. E mal sabe que a gente colhe muitas alegrias e muita ajuda, mais do que o normal, a gente recebe de ajuda e de estímulos à saúde, né? Inclusive tem informações aí de que até os participantes de reuniões mediúnicas adoecem menos do que a população em geral. Tem informações que estão demonstrando isso aí, que os participantes de reunião mediúnica têm uma tendência a adoecer menos. As doenças comuns aí, depressão e algumas outras, né? Você encontra nos trabalhadores da mediunidade, você encontra uma incidência menor dessas ocorrências aí, tá? Então, está longe de ser uma coisa ruim, uma coisa que a gente tem que ter aversão, de forma alguma. Eu comecei com 17 anos a participar e estou com 42 para 43 aí, e não penso largar não, porque isso me ajudou sempre. Foi das coisas mais importantes da minha vida até hoje, né? Esse contato com a realidade espiritual, onde eu aprendi muita coisa importante. A Maria, é sim, Ale, mesmo porque a gente aprende tanto, né? É uma escola, né? Verdade. Mas para isso, a gente tem que escolher a melhor parte. Se a gente for ficar só de festa de casamento, de aniversário, batizado e não sei o que, gente, e cada dia a gente tiver que faltar e tiver que colocar um monte de coisas em primeiro lugar do que a reunião mediúnica, do que o estudo, gente, aí não tem desenvolvimento, não tem continuidade. Sabe que a continuidade é muito importante? A continuidade é como em tudo, né? Você vai fazer atividade física, se você mantém a continuidade, você vai cada vez tendo mais facilidade e vai se desenvolvendo, e é uma coisa muito boa, né? Em qualquer coisa, não é, pessoal, que a gente vai fazendo, se você tem uma continuidade, você vai também se desenvolvendo a contento. Agora você começa qualquer coisinha está faltando, está achando justificativo para faltar, para seguir a conveniências sociais, que pessoas que não dão a mínima importância para a parte mediúnica, nem entendem a parte mediúnica, então para elas até justifica, né? Agora para nós que já entendemos a importância, para nós já não justifica colocar essas coisas em primeiro lugar. É lógico que tem algumas situações que a gente não consegue se subtrair, né?
Principalmente quando familiares, deveres que a gente tem, às vezes, que a gente não tem como se subtrair. E faz parte até da existência, né? Mães e filhos e parentes próximos, muitas vezes que não tem como a gente se subtrair. Mas isso é até bom, né? Faz parte. Agora, no máximo possível, nós precisamos levar com seriedade e ritmo. O ritmo é muito importante, né? Porque senão a gente fica num sobe e desce, e a gente não consegue construir algo sólido ao longo do tempo, né? O Eduardo, disciplina rígida, né? É uma disciplina, lógico que tem uma certa flexibilidade, mas a gente não pode deixar que o ritmo se atrapalhe tanto, né? Ana Isabel, Ale, é mesmo, vai de cada um querer dar seguimento. Estive 3 meses sem internet, sem acesso à salinha e graças aos áudios que tinha gravado dos seus estudos, pude recapitular os estudos. E olha, foi muito bom. Que bom, Ana, fico feliz, viu? E que bom que você está de volta também aí, podendo participar. Você ajuda muito a gente aqui, viu, Ana? Pode ter certeza. Sua vibração aí, o seu carinho, tá? Então, muito bom ter você com a gente de novo. Então, vamos lá. A renúncia pessoal, né? Edificada não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino. Olha só, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Aqui falou tudo, né? Aqui falou tudo, o Calderaro. Né? A gente reconhecer a superioridade do programa divino acima dos nossos caprichos humanos. Aí que a gente, cada um tem que discernir, né? Onde é que eu estou cultivando caprichos eminentemente humanos em detrimento do programa divino, né? Às vezes a gente fica lá com coisas mais pequenas, né? Caprichos nossos e deixa de cumprir com o programa divino, né? Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Você vê aí como é que ele coloca como condição, né, para o medianeiro conseguir se colocar como medianeiro de fato, para atender aos necessitados. Gente, aqui, até agora aqui, veja bem, tá? As pessoas podem não gostar que a gente fale, mas até agora aqui, o Calderaro não falou de conhecimentos profundos, de cursos extensos, não falou de nada disso. Né? Eu estou chamando a atenção de vocês para esse ângulo do nosso estudo, porque é a realidade que a gente observa nas reuniões mediúnicas. Tá? Não é preciso PhD em mediunidade para ser médium, não. É preciso essa renúncia, é preciso esse reconhecimento da superioridade do programa divino acima dos nossos caprichos, né? A preocupação com a equipe, né? Ser um bom servidor, uma pessoa preocupada em ajudar, em servir naquilo que for possível, né? Durante muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com a mediunidade, eu trabalhava na sustentação e eu era a pessoa ali que cuidava da água fluida ali, ficava no canto da mesa lá, cuidava da água fluida, né? Cuidava de gravar as comunicações, tá? Ajudava na vibração, né? O Latino está dizendo, mas na maioria das casas espíritas leva em média 5 anos para formar um médium, de forma a poder fazer parte dos trabalhos, certo? Olha, Latino, eu não tenho essa informação de uma forma assim tão precisa, tá? Não saberia dizer em quanto tempo na média se costuma formar. A gente precisaria fazer uma pesquisa aí para dizer, né?
Mas o que você está falando é importante. Tem casas que a pessoa 5 anos mais ou menos para ela se formar, assim, né? Para fazer o curso, outras 3, 4, aí depende, né? Então, a questão, o que eu questiono é que, na verdade, os espíritos questionam muito a questão de cursos de médiums. Os próprios espíritos questionam, né? E é uma questão que a gente tem que questionar mesmo, porque na prática a gente observa que a coisa vai por outro caminho. Ela vai no caminho mais do que o Caldeirado está dizendo aqui. Eu não acho que o curso deva ser a condição. Acho que o estudo deva ser constante. A vida inteira a gente tem que estudar. Mas eu acho que o curso não deve ser a condição para se participar. Tem outras coisas que vêm primeiro do que os cursos. E o conhecimento ele deve aumentar progressivamente a vida inteira. A gente deve estudar a vida inteira. Eu sou mais a favor hoje, logicamente que com critérios, né? Eu sou mais a favor, assim, dentro de alguns critérios, eu não acho certo fazer reunião aberta e não acho certo convidar qualquer pessoa para a reunião mediúnica. Eu acho que há alguns critérios, né? Agora, o critério não deve ser o curso. Isso eu já tenho certeza dentro de mim, que o critério não é curso. Não é só conhecimento, né? Se fosse só conhecimento, mas não é a experiência que a gente tem, né? Não é a experiência que a gente tem, que tem várias outras coisas que vêm primeiro do que o conhecimento, né? Eu sou mais a favor de um teórico prático hoje, tá? Eu sou mais a favor de se levar o teórico e o prático juntos, tá? A Maria ter curso e não ter disciplina. Às vezes a pessoa tem curso, fez lá um monte de anos de estudo lá e não tem disciplina. Muitas vezes não tem respeito pelo grupo. É uma pessoa difícil de trato no próprio grupo, difícil de relacionamento. Então tem várias questões aí que eu já vi que atrapalham muito mais, né? Não é fácil, não. Olha, gente, uma das coisas que mais atrapalha é a questão das faltas, viu? Às vezes as pessoas, a gente fala, mas das coisas que mais atrapalha é a questão da falta, né? As pessoas que faltam demais, que colocam tudo na frente da reunião, é uma coisa que atrapalha muito isso aí, viu? Porque só quem está presente vai poder ajudar, né? Então é uma questão básica essa da presença, né? De tal modo que o André Luiz fala no Desobsessão que a pessoa, quando ela falte 3 vezes consecutivamente, sem nenhuma justificativa, tá? Que ela deve ser excluída do grupo. A gente não tem esse hábito, mas o André Luiz coloca dessa forma, porque ela demonstra um desrespeito para com o grupo, né? E a cadeira que fica de posse desse médium que fica faltando é um lugar que poderia estar sendo aproveitado por outro, que talvez desse mais valor àquele, né? O Eduardo está perguntando, Alexandre, reunião aberta não se encontra na literatura espírita, né? Eduardo, reunião aberta é mais nas reuniões do passado aí, né? O próprio Chico, ele começou a fazer reuniões abertas, né, de desobsessão, mas aí logo o Emmanuel recomendou que as reuniões fossem mais privadas, né? Só que essa reunião privada, ela foi, eu acredito que ela foi mal compreendida também, porque por efeito de talvez alguns estudiosos da doutrina espírita, tá? Achou-se que fechar a reunião era fechar hermeticamente a reunião, né? E a gente vê na obra do André Luiz, em vários livros do André Luiz, a gente vê a presença de necessitados na reunião mediúnica, né? As cadeiras, os bancos reservados para os necessitados, criteriosamente convidados à reunião, né? Então, inclusive no livro Desobsessão, o André Luiz ele faz referência a deixarmos um lugar reservado para assistência, para os necessitados, que não devem ser em grande número, um número reduzido, mas que deve haver, né? Então a gente vem alguns anos trabalhando dessa forma e eu não vejo motivos para voltar a uma rigidez anterior, né? De fazer totalmente fechada, porque hoje a gente tem resultados melhores, né? Então acho que tem a ver
com o que os espíritos estão falando, né, pessoal? Então vamos ver, vamos continuar aqui, né? Então, devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Tá? Então aqui o Caldeirão não está nem falando de faculdades acidentais que aparecem, desaparecem. Quer dizer, a pessoa apenas que teve um sonho, sonhei um dia com um parente lá desencarnado, né? Ou então, eu vi um espírito, mas a pessoa não tem nem preparo, nem interesse em desenvolver nada, nem conhecer melhor, né? E às vezes até aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço. Né? Às vezes até tem interesse até em trabalhar, mas não tem disciplina nem ordem. Aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Né? Então isso tem também, isso acontece também nas reuniões. Né? O Latino, eu moro em Rolândia, perto de Londrina, no Paraná. Tá? Então a gente tem um trabalho aqui na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá bom? A Maria pode até colocar para você o nosso site aí da Rede Maria de Nazaré, né, Maria? Pode colocar para quem quiser aí, né? Conhecer melhor o nosso trabalho aqui. Então, continuando, né? Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. A pessoa que aceita mesmo a mediunidade, né? E está disposta em qualquer momento. O médium é médium 24 horas por dia. A gente tem que ser que nem aeroporto 24 horas. Porque tem aeroporto de várias condições aí, né? Tem aeroporto 12 horas, 16 horas, não tem essas diferenças assim, né? Aqueles aeroportos que só recebe avião, né? Uma certa hora do dia, né? Nós temos que ser daqueles aeroportos 24 horas. Aqueles que estão preparados para ajudar sempre, né? Pode estar acordado, pode estar dormindo, né? Porque o médium treinado, ele ajuda até dormindo. Às vezes quando precisa uma transfusão de energia lá, vão chamar aquele médium lá, porque ele já é adestrado. Quando tem que salvar alguém à distância, às vezes vai chamar até durante a noite aquele médium, né? Pelo estudo que ele tem, pelo autocontrole que tem, pelo exercício, pela experiência que tem, né? Pela moralidade que possui, por essas várias condições aí, né? Então, comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Né? Então, comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito. Então, o que ele está falando é do padrão esperado do trabalhador, do medianeiro. Né? Aí ele salienta aqui, olha, este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. É assim que os médiuns, que os instrumentos de Deus, os espíritos amigos, nas esferas superiores trabalham. É dentro dessas características. Né? Só que ele fala, olha, logicamente é impossível alcançá-lo de vez. Aqui na Terra, por exemplo, né? Nós não vamos alcançar a condição que os espíritos superiores possuem, né? Na instrumentalidade deles, né? De uma hora para outra. Né? Toda obra impõe começo. Nós podemos pelo menos ter boa vontade. Como eu estava dizendo outro dia, a gente não quer trabalhadores perfeitos. A gente quer trabalhadores com vontade de se aperfeiçoar. É diferente. Com boa vontade de perceber os próprios erros, de tentar se melhorar. Né? Então nenhum de nós é perfeito, mas tem que haver a boa vontade da gente ir se aperfeiçoando com o tempo. Né?
Ok, pessoal? Né? Tá ficando claro, né? Então tá bom. Então vamos lá que nós temos uns 15 minutos ainda. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossava de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência. Né? Ele viveu lá no patamar superior, lá no terceiro andar. Lá, Jesus viveu lá no terceiro andar. Né? Insulado no monte divino da consciência, seria da superconsciência, né? Mas aqui quando ele colocou monte divino, então é a consciência superior, a superconsciência, né? Abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus, tá? Então isso realmente, né? Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhares de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que, inermes, se entregaram. Então, olha que importante, né? Eduardo colocou, nossa, acho que nunca nem desceu desse nível, né? Pelo menos aqui na Terra, encarnado aqui, o Jesus foi uma constante, né? Mas a gente pensando que há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi formada, ele já era um espírito puro, né? Olha a diferença que existe, né, de Jesus para nós, né? Mas ele deve nos inspirar, né? O que o Calderaro chama a atenção aqui é que há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados no plano inferior, né? De mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, nos instintos, né? Lá no primeiro andar, né? Nós temos lá o primeiro andar dos instintos, nós temos o segundo andar da consciência, o ego, né? As conquistas atuais, e nós temos o terceiro andar do self, do superconsciente, da intuição, né? do relativo ao futuro, tá? Então, milhões de seres têm a mente fixada na região dos instintos, né? Vive pelo sexo e pelo estômago, quase que absolutamente, né? Segundo o Pedro Auspensky, né? Comentando o trabalho do Ivanovich Gurdjieff, né? Acho que é Ivanovich Gurdjieff, né? Ele falava do homem do queixo para baixo e o homem do queixo para cima, né? O homem do queixo para baixo é aquele que só tem essa vida fisiológica. E o homem do queixo para cima é aquele que pensa, né? É aquele que se conecta com o alto, né? Então essa é a diferença, né? Presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, aqui inermes se entregaram, né? Então a pessoa fica presa àquele sistema de gratificações, de neurotransmissores, de hormônios, de substâncias físicas, e fica preso a esses reflexos condicionados dos prazeres, das emoções inferiores, tá? Que é fácil da gente ficar viciado nessas emoções inferiores, né? Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Então aqui nós teremos, por exemplo, muitas pessoas presas ao ego, né? Tem uma influência do instinto forte ainda, mas tem uma questão
de controlar, de dominar, né? Um segundo aspecto. Tem aqueles que estão absolutamente presos aos instintos, tem os outros que estão na carne ou fora dela, em atividade desordenada e manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou, ou à situação que não mais se justifica. Isso tem muito do ego. Então são aqueles que estão presos ao segundo nível. São aqueles que estão presos, ok, Tânia, um beijo. São aqueles que estão presos ao segundo nível, né? No consciente, na área do ego, tá? Que também é problemático quando não tem o estímulo do self, do terceiro andar lá, né? Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Então aqui, pessoal, veja bem, são 3 situações desviadas, uma relativa aos instintos, outra relativa ao consciente, ao ego, e a outra também relativa à fixação exclusiva nos ideais superiores. Ah, peraí, aí eu não tô entendendo nada, Alexandre. Você falou aqui que a gente tinha que viver, né, ativar o superconsciente, o terceiro andar lá. Como é que isso agora gera um problema? Você vê que tudo que for demais, tudo que for uma fixação absoluta, vai dar problema para nós hoje, tá? Nós temos que ter leveza, flexibilidade para transitarmos nessas 3 áreas de modo a usarmos todas elas. Nós precisamos dos instintos, nós precisamos do ego e nós precisamos da atividade superior. Veja o que pode acontecer quando eu me entrego absolutamente ao desvario no terreno da religião, do misticismo religioso, da posição beata. Eu estou utilizando desse terceiro nível do superconsciente numa fixação sem saber descer aos outros níveis, né? Eu acabo caindo no fanatismo religioso, tá? Ou então eu viro uma pessoa sonhadora. Eu sonho lá no terceiro nível, mas eu não sei descer para o ego, para materializar, para concretizar os meus ideais, né? Porque assim, o terceiro nível idealiza, o segundo nível realiza e o primeiro nível fixa através dos instintos, dos hábitos. Oi, Catiúcia, um beijo. Ok, pessoal? O terceiro andar lá em cima idealiza, o segundo andar realiza e o primeiro andar fixa, guarda, né? Ok? Então veja, né, Ana, que as 3 áreas são importantes. É como se fosse uma linha de produção, né? Você tem uma etapa, depois outra etapa e outra etapa. Se a gente se fixa apenas na idealização, a gente vai ser o sonhador, que não consegue transformar nada em realidade, só fica sonhando. Tem 10 ideias por dia, assim, tem 10 ideias maravilhosas por dia, 100 ideias por dia. Só que nenhuma delas funciona porque não coloca em prática nenhuma delas, né? Certo? Então nós precisamos usar esses 3 níveis. Nós usamos os instintos, nós precisamos dos instintos, precisamos do inconsciente. O inconsciente comanda a nossa vida, né? Precisamos do consciente, as conquistas imediatas, né? As escolhas que a gente faz. E precisamos dos estímulos superiores, dessa visão futura, dessa capacidade de sonhar, de almejar. Tudo isso é importante, né? Tá? Qualquer fixação demasiada em alguma delas, com exclusão das outras, vai dar problema, tá?
vai dar problema. Então, continuando aqui. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é difícil material de retenção da consciência. Tá? Então vamos entender isso aqui, né? A gente perde o corpo físico, a situação continua a mesma no plano espiritual. Por quê? Porque o organismo perispirítico guarda muita identidade com o organismo físico e vice-versa, e nossa situação não muda muito. Nós continuamos na mesma condição psicofísica nossa. Agora, sem o corpo físico, mas o corpo perispiritual vai ter os problemas ou as dificuldades, o peso que nós criamos, né? Fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Eu já consegui conquistar a veste nupcial que Jesus falava, né? Aquela túnica de alvura, radiância, de beleza, ou eu ainda trago o perispírito manchado, marcado pelos meus erros, pelas minhas quedas morais, pelos hábitos infelizes, né? Tudo isso é lastro segurando o espírito, prendendo o espírito ao chão, né? O Eduardo, os que estão fixados no segundo nível são dos mais difíceis de conviver, por tentar dominar e controlar as coisas, tumultuam. Certo. Pode ser, né? O do primeiro nível também é muita agressividade, né, Eduardo? Então são pessoas muito brutalizadas, tudo é na base da brutalidade, né? Então também é difícil, né? Tem muitos criminosos que estão com a mente fixada nos planos mais inferiores da mente, né? Então, uma coisa meio animalesca ainda, né? Então é bem complicado também. Então muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Né? Quer dizer, tem muita gente na Terra aqui que acha que a desencarnação vai ser um banho de luz em nós, né? E que nós vamos virar anjos no céu após deixarmos o corpo de carne, né? De pessoa, que beleza, hein? A gente desencarna já é promovida a anjo já, né? Seria muito bom, né? Então, mas isso, como diz o Caldeirado, isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Né? Isso, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, né? Porque ele não vai virar anjo, né? Ele já é anjo, né? Francisco de Assis, ele não vai desencarnar e virar anjo, né? Ele já é um anjo encarnado, né? Então não tem esse perigo. Nem as criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro, tá? O zênite e o nadir da evolução, que é o começo e o fim, o início, o fim da evolução terrestre, não entram em nossas cogitações. Nós estamos falando aqui dos extremos. Nós estamos falando aqui, falamos de pessoas vulgares, comuns, né? Quais nós mesmos, diz o Caldeirado aqui. Que nos vamos em jornada progressiva mais ou menos normal para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos, e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E está dizendo assim, ó, na média, todos nós aí, povão, que nós nos incluímos aí, inclusive o próprio Caldeirado se inclui nessa média aí, né? Nós vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, né? Para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos.
Então, conforme for o nosso estado mental, nós vamos atrair coisas compatíveis com esse estado mental, né? A Maria, como é bom saber tudo isso, para a gente se conhecer e ver o que se passa conosco, seguir um ideal de vida bem consciente do que queremos, né? Só depende de nós, né? Isso mesmo, é uma decisão que a gente tem que tomar, né, Maria? E aqui fala, né? Tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos, e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo direto. Então, pessoal, isso aqui, embora de modo indireto, isso aqui é muito importante, tá? Porque nós nos identificamos, nós cultivamos um tal estado mental e nós atraímos mentes desencarnadas ou encarnadas, das quais nos fazemos instrumentos naturais. Tá? É uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Que aquilo que eu atraio para mim, eu ao mesmo tempo que eu estou atraindo, eu estou me fazendo, eu estou me fazendo canal, né, instrumento daquilo que eu atraio. Ora, se eu atraio dinheiro para mim, eu ao mesmo tempo me faço instrumento do dinheiro para outras atividades, né? Se eu atraio pessoas, através das conversações, da convivência, não apenas eu influencio as pessoas, mas eu me torno instrumento eu me torno ponte dessas pessoas para outras. Porque eu recebo conceitos, eu recebo energias e eu passo a intercambiar aquilo que eu recebo de certas pessoas para outras, né? Eu me torno instrumentos daquilo com o que eu me identifiquei, né? Certo? Ok. Pessoal, já 9 horas, né? Acho que a gente podia dar uma paradinha aqui para não ficar muito cansativo para todos, né? Então nós vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, convidando a todos para novamente fecharmos os nossos olhos. Então, amanhã, né, Ana? É aniversário da Maria, né? Então, isso mesmo. É isso aí. Então já vamos deixar aqui nossa vibração para ela, o nosso carinho, né? Para Maria, essa pessoa querida aí que está sempre nos ajudando a todos, né? Que nós temos tanto amor por ela e tanto carinho, né, Maria? Pena que a gente tem estado meio distante, né, Maria? Você já está aqui ou você está ainda em Florianópolis? Você já está por aqui, né? Já chegou, né? Ah, que bom. Beleza, isso aí. Então, no domingo a gente se vê, com certeza. Então vamos fazer a nossa prece, então endereçando as nossas energias, a nossa gratidão à nossa querida Maria, que ela receba o nosso carinho, as bênçãos de Deus por tudo que faz por cada um de nós, por essa salinha, pela sua família, por todos que ela cuida com imenso carinho, que receba essas energias centuplicadas, que possam envolvê-la todos os seus, todos aqueles que compartilham da sua existência. Que o Senhor abençoe também todos os nossos irmãos aqui do grupo no Pautalk, cada qual com seus desafios, mas também com as suas soluções. Abençoe também os irmãos no Facebook, todos que têm acompanhado os estudos, direto ou indiretamente. E abençoa, Senhor, os necessitados do plano espiritual, que a cada dia se fortaleçam mais e possam se libertar, buscando o Teu amor, Senhor, buscando o Teu exemplo e a paz que Tu cultivas dentro de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, Maria, Ana Isabel, Ana Cláudia, Renata, Alexandre, Deoclésio, Val, Rossana, Eduardo, Latino, Jade, Catiúcia, Burt, Nice, Orquídea. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, viu? Tudo de bom e um ótimo final de semana a todos. Até mais.